De volta ao nosso curso, nós chegamos agora na aula de número 72, na sequência geral do curso. Essa é a nossa 7ª aula do módulo Direção Defensiva. Vamos direto ao assunto. Nós vamos falar nessa aula sobre condições adversas. Condições adversas. Condições adversas são situações encontradas quando dirigimos que podem nos proporcionar riscos. São elas: condição adversa, luz. Quando é que a condição luz torna-se um risco para a gente? Pelo menos em duas circunstâncias eu posso afirmar. Quando acontece o ofuscamento. O que é o ofuscamento? É o excesso de luz nas vistas do condutor, ou prejudicando a visibilidade do condutor. Aqui pela figura isso fica bem representado, né? Nós temos aí o veículo projetando o farol alto nos nossos olhos, então a gente já tem um certo ofuscamento. A gente tem uma perda de visibilidade em razão do ofuscamento provocado aqui pelo farol alto desse veículo. Certamente essa luz também poderia ocorrer por questões naturais, por exemplo, o sol ao amanhecer, ao entardecer. O sol nascendo ou se pondo, em baixa altura, ele também pode nos atrapalhar. Quais são as dicas nesse sentido? Bom, se é você que está com o farol alto, se é você que está projetando o farol no olho de alguém, a dica é abaixar o farol quando vai cruzar com outro veículo ou quando vai seguir um outro veículo, certo? Você seguindo um veículo também tem que abaixar os faróis, porque o seu farol é projetado no retrovisor do veículo da frente e o facho de luz retorna prejudicando a visibilidade do motorista da frente. Agora, se é você o prejudicado, se é o farol do outro veículo que vem na sua direção, primeiro, você não pode, em nenhuma hipótese, fazer a chamada guerrinha de faróis, porque o outro projetou o farol no seu olho e você vai projetar no dele. O que vai acontecer? Vão ser dois motoristas com a visibilidade prejudicada. O risco de acidente é muito maior, com certeza. O que você deve fazer é, no máximo, piscar os faróis para alertar o outro condutor sobre essa circunstância prejudicial a você e procurar se orientar pela marca marginal da pista, ou seja, a linha de bordo da pista. Nesse momento, não é interessante que você se oriente pela linha central da pista, pois, sendo assim, você estaria direcionando a sua visão para o veículo que vem em sentido contrário, estaria então prejudicando ainda mais a sua visibilidade. Então, em caso de farol alto, pisque os faróis para o outro veículo e procure se orientar pela linha de bordo da pista, a linha lateral da pista. Tá? Então, essa é a questão do ofuscamento. E que também, acontecendo por questão de luz natural, ou luz do sol, né, ao amanhecer ou entardecer, você pode estar usando aí aquele dispositivo que é a pala interna de proteção que o próprio veículo dispõe, né? O motorista e o passageiro tem à sua frente ali aquela pala de proteção contra o sol que você pode estar baixando e tentando amenizar aí o prejuízo em relação à visibilidade. Já a penumbra é a falta de luz. Esse problema penumbra normalmente ele acontece ao cair da noite, na transposição do dia para a noite, por dois motivos. Primeiro, pela perda natural de luminosidade, claridade, porque o sol se põe e o cair da noite nos traz a penumbra. E nesse momento os faróis não são tão eficientes. Os faróis do veículo vão ser mais eficientes quando numa penumbra total, ou seja, numa escuridão total. Aí você acendeu os faróis, ótimo, eles vão clarear muito bem. Agora no meio termo, entre o dia e a noite, os faróis não têm tanto efeito. Se vocês prestarem atenção, vocês vão observar isso. E o segundo problema é questão de adaptação das nossas vistas. Você pode observar que se você anda na rua, né, ou está andando aí na rua a pé, no sol, aí quando você entra dentro de um ambiente fechado, que também não está tão escuro assim, mas você, a princípio, quando você faz aquela transposição, que você saiu do sol, entrou dentro do ambiente fechado, você vai ter a sensação de que ficou tudo muito escuro, mas dentro de aproximadamente 5 a 10 minutos, as suas vistas acostumam com essa situação e você vê que não está tão escuro assim. E é exatamente isso que acontece quando a gente está dirigindo. Você está lá dirigindo durante o dia, o sol está lá, está clareando, tudo muito bem.
Ao cair da noite, até que as suas vistas acostumam essa perda de claridade natural em razão do pôr do sol, você acaba tendo essa sensação de penumbra ainda mais do que ela realmente é. A dica é, se é em pequeno deslocamento, não tem problema nenhum. Deslocamento de 10, 20 km, tudo bem. Mas se você está realizando uma viagem, longa viagem, o ideal, o adequado seria que você programasse a sua parada para o seu descanso nesse período entre o cair da noite, aí, né, a transposição do dia para a noite. Então, ficou aí a dica em relação à condição adversa luz. Então, já estamos conhecendo essa situação e passamos a conhecer aí e já sabemos como reagir mediante ela. A próxima situação, ou a próxima condição adversa, está relacionada a tempo. Tempo, clima, né? Vamos dizer assim, o clima, que pode ser chuva, vento, calor, frio, neblina, cerração. Bom, que chuva prejudica ao dirigir, isso aí ninguém tem dúvida, todo mundo sabe. Inclusive, basta começar a chover para os acidentes começarem a aumentar, né? Agora, vento, tem muita gente que fica em dúvida. O vento também prejudica? Tanto prejudica que existe até placa, né, para sinalizar isso. Placa de advertência, que significa vento lateral, né? Você já deve ter visto. Se não viram, não procurem lá. Calor, com certeza, provoca fadiga, sono, né, no condutor. O frio, principalmente para motociclistas, muito prejudicial. Neblina e cerração, nós temos aqui no desenho, ó, uma situação de neblina, cerração, onde a visibilidade é muito prejudicada. Então, já conhecendo isso aí, a gente já sabe dos riscos que oferece. Em relação a dirigir na chuva, procure acender as luzes do veículo, reduzir a velocidade, principalmente no início da chuva. Imagine, pista seca, junta poeira, óleo que sai de escapamento de outros veículos, vegetação, folhagens e outras coisas que vêm sujando a pista ali. Quando nos primeiros minutos de chuva, a pista molhada, o que acontece? Simplesmente molha aquela sujeira toda da pista e ela fica extremamente deslizante. A aderência ali é muito comprometida. A aderência que eu digo é a capacidade dos pneus se agarrarem na pista. Fica muito comprometida. Então, o adequado é o quê? Reduzir imediatamente a velocidade. Se está andando a 90, 100, você vai cair para 60, 70, dependendo da intensidade da chuva, até menos, né? 50, 60 por hora. Aumentar a distância de segmento entre o seu veículo e o da frente, manter as luzes do veículo acesas para que os outros melhor possam te visualizar. Em relação à neblina, cerração, as dicas são praticamente as mesmas. A única diferença em relação à chuva é que não vai ter perda de aderência, né? Porque a pista permanece seca. Agora, em relação à visibilidade, com certeza é prejudicada, tem que acender as luzes do veículo, aumentar a distância em relação ao veículo da frente e tudo mais. Então, ficaram aí as dicas em relação às condições adversas, tempo. Condição adversa, via ou pista. A via ou a pista. Quais são os problemas que a gente pode encontrar relacionados à via, à pista? Buracos, falta de acostamento, vegetação na pista, né? É muito comum a gente estar viajando aí e mato já começando a invadir a pista, diminuindo aí o nosso campo de visão, o nosso ângulo de visão, escondendo algumas placas de sinalização. Nesse caso aqui nós temos até folhagens espalhadas pela pista, o que já vai comprometer a aderência, né? Temos aqui também água, né, empoçada na pista. Veja que não tem um bom escoamento d'água, que também pode prejudicar aí a boa condução do veículo. Ou seja, aqui nós poderíamos dar aí mais várias outras situações envolvendo condições adversas relacionadas à via ou à pista. Enfim, se você dirige por uma pista que você, além de não conhecê-la bem, né, está viajando aí numa região desconhecida, ou que você já foi, mesmo que tenha ido lá, mas não tem tanta intimidade com a pista, e observa que a pista oferece algumas dessas situações aí que são consideradas perigosas, diminua a velocidade, seja mais prudente, mais cauteloso, para evitar então uma situação pior e mais perigosa. Condição adversa, trânsito. A condição adversa trânsito ela pode acontecer em razão de congestionamento, intensidade de veículos pesados. Dependendo da rodovia, a gente vai viajar, a gente pega muito trânsito de veículos de grande porte, carreta, caminhão,
o que acaba dificultando a viagem da gente, nos força a estar fazendo ultrapassagens constantes, ultrapassa um, daqui a pouco tem que ultrapassar outro. A dica é manter a calma, saber esperar o momento exato para fazer a ultrapassagem, em hipótese nenhuma ultrapassar em locais onde seja proibido pela sinalização, tá? Em locais que não ofereçam condições suficientes para que você tenha certeza do sucesso na efetivação da manobra de ultrapassagem. Um dos principais motivos de acidentes fatais em rodovias são ultrapassagens mal planejadas. É o que nós mais vimos a polícia rodoviária divulgar aí nas suas estatísticas. As principais causas de acidentes, né, em razão do motorista são embriaguez, excesso de velocidade e imprudências conforme ultrapassagem mal planejadas em locais proibidos. Então, manter a calma. Aqui, quando fala aglomeração de pedestre, locais onde tem uma intensidade maior de pedestre. Com certeza, demonstrar aí uma prudência especial, dirigindo mais devagar, sendo mais cauteloso, sendo mais educado, dando a prioridade de travessia para o pedestre, né? Aqui no desenho, se vocês observarem, vocês vão ver que tem um garotinho aqui, ó, que atravessou correndo entre os veículos. Situação complicada, tanto para ele quanto para os demais condutores, né? Então, algum dos motoristas aqui até poderia criticar a atitude desse garotinho, mas na verdade, o que os motoristas devem fazer? Dar o seu jeito aí para tentar, né, amenizar o risco aqui que esse garotinho se envolveu. Tá? Condição adversa veículo. As condições relacionadas ao veículo são má conservação, acomodação inadequada da carga, passageiros alterados ou inquietos. Aqui, má conservação. O que o motorista poderia, você como condutor, pode fazer para evitar essa circunstância de má conservação? Está dando manutenção preventiva no veículo, constantemente está observando os itens de segurança do veículo, os itens obrigatórios, dando a manutenção, trocando, calibrando o pneu, observando o desgaste dos pneus, observando o desgaste dos freios. Está sendo observando o bom funcionamento do veículo para evitar de, na hora que você mais precisar, ele te deixar na mão. Acomodação inadequada da carga, aqui no desenho nós temos um ótimo exemplo disso, né? Vejam, o motorista aqui quis carregar numa caminhonete o que gastaria um caminhão para transportar, né? Até hilária a situação, mas essa é a realidade que a gente costuma ver aí. Hipótese nenhuma, isso seria adequado. Lógico que o risco aqui oferecido tanto a ele quanto aos outros condutores é muito, porque parte dessa carga pode cair atingindo alguém que esteja atrás ou dos lados, é o próximo a esse veículo. Em relação a passageiros alterados ou inquietos, isso é muito comum acontecer com crianças, né? Até mesmo adultos, quando não tem um certo comportamento para andar de carro. É interessante que o condutor esteja orientando os passageiros ocupantes do veículo quanto a barulho, briga, conversa alta, que podem estar assustando ou distraindo o condutor, e isso certamente pode oferecer riscos aí sim, com certeza. E condição adversa motorista. Quais são as condições relacionadas ao motorista aqui nesse caso? Sono, fadiga, cansaço, preocupação, nervosismo, ansiedade, euforia, embriaguez, drogas. Vejam que são muitos os casos aí que podem estar afetando o motorista. Eu ainda costumo brincar com o pessoal, né, quando eu estou dando aula em sala, né? Dívidas também, né? O condutor endividado, ele pensando nas contas que tem que pagar, é complicado. E qual que é o resultado disso? É isso que a gente está vendo na figurinha aqui, o motorista estressado, brigando por causa de qualquer coisa, chega a esses cúmulos aí, né, de partir para agressão física. Outro caso aqui, ó, condutor totalmente embriagado, olha, certo? Isso é realidade no trânsito, é coisa que a gente mais vê. Então, ter a humildade. Você, condutor, principalmente em deslocamentos mais longos, viagens mais longas, vai sair com a sua família, saiba observar, tenha a prudência de observar se você está com algum desses problemas e fazer o quê? Procurar outra pessoa habilitada que possa estar conduzindo o veículo, certo? Até mesmo mediante a sua orientação. Às vezes você tem um filho mais jovem ou a esposa, não tem tanta confiança nessa pessoa pela inexperiência com a rodovia, mas eu vou dizer uma coisa, vale mais um pouco experiente, prudente,
do que o muito experiente, imprudente ou negligente. Tá? Então, pensar nisso e aplicar o que nós vimos aí dentro dessas condições. Tá? Só repetindo, nós falamos de condição adversa do tempo, clima, né? Falamos de condição... Vamos voltar aqui que aí fica mais fácil a gente... condições adversas. Começando com a luz, né? Condição adversa, luz. Falamos aí. Tempo. Via ou pista. Trânsito. Veículo e motorista. Colocando aí por último o motorista, não por acaso, né? Porque dentre todas as condições, a que a gente tem maior potencial de avaliação é de si próprio, que é o condutor. Então, não por acaso ficou aí por último para a gente estar avaliando. Mas dicas importantes que eu passei aqui para vocês nessa videoaula, espero que seja aplicado não só na prova teórica de vocês, mas também no dia a dia de vocês, tá? Quando estiverem já habilitados com a sua habilitação no bolso, realizando suas viagens com seus familiares, as pessoas que vocês amam e querem bem. Então, um abraço. Na próxima aula, a gente já volta aí na aula de número 73 com um tema novo aí para vocês. Até daqui a pouco. Tchau.